Eu tava arrumando as coisas agora, aqui saindo do Maracanã, e falei, o Lessa virou, a gente acabou a live e tal, tava começando a arrumar as coisas, o Lessa virou e falou bem assim, cara, bateu, hein? Bateu o medo. E aí eu virei pra ele e falei, eu não tive nem tempo de pensar nisso ainda, sendo bem sincero. E não sei se já pensei, se já refleti o suficiente, não. O Fluminense empatou em casa com o Criciúma, em mais uma atuação com a cara de um time de meio de tabela, com a cara e, enfim, e tudo de um time mediano e que faz uma campanha mediana e que faz tudo de uma maneira tão medíocre, tão medíocre, tão medíocre, que com o início ruim de Campeonato Brasileiro termina sendo rebaixado, se for, né? Olha, enfim, isso aqui é o análise pocket de Fluminense e Criciúma, 0-0, né? Resumão da rodada, chance de cair a gente faz num outro vídeo nessa quarta-feira. Sou Gabriel Amaral, como sempre falo nas partes boas, nas partes ruins, a gente tá aqui, bota a cara, fala e, enfim, vem expressar também um pouco do que a gente como torcedor sente, um pouco de como jornalista a gente apura e um pouco de como alguém que gosta de futebol tenta analisar. O Fluminense é um time moroso e que eu não tenho certeza se isso é bom ou se isso é ruim. O fato é que isso incomoda. Porque isso é ruim no geral para um time que está caindo. Você quer o senso de urgência, você quer o desespero dentro de campo, você quer que o abafa seja do Fluminense, você quer isso tudo. Por outro lado, a gente sabe que isso no geral é muito ruim, né? Assim, pode acabar sendo muito ruim. O Fluminense pode, por exemplo, num desespero, se tem uma coisa mais sanguínea, acontecer igual foi no jogo contra o Grêmio, você perde um monte de gente com cartão amarelo, suspensão, não sei o quê, e no final das contas é tipo aquele cara que tá puto, dá um socão na mesa e depois percebe que a mão dele tá doendo. Né? Extravasar a raiva nem sempre seria algo bom. Só que, enfim, sem saber se isso é bom, se isso é ruim, o fato é que isso incomoda, cara. O que mais incomoda o torcedor do Fluminense, acho que é passar o 2024 inteiro e, sei lá, de 65 jogos, acho que é esse o número desse jogo, 67 por aí. A gente, sei lá, não conseguir ver 10 jogos que a gente olhou pro campo e se sentiu representado, cara. Por nenhum jogador, é um negócio inacreditável, inacreditável. Eu de verdade não acho que o Mano Menezes errou na escalação. Era uma coisa que vinha me incomodando. Eu falei, inclusive, que o Fluminense tomou gol nas últimas 4 partidas, tinha tomado 8 gols nas últimas 4 partidas. É um número muito acima até do que a média do próprio Fluminense. Isso fez, inclusive, com que a defesa do Fluminense, estou até com os números abertos aqui, a defesa do Fluminense, que tomou 38 gols, gente, tomado 30 há 4 rodadas atrás, era uma das melhores do campeonato. Com esses 38 gols, o Fluminense agora tem, acho que a sexta, né? Botafogo, Palmeiras, Internacional e Fortaleza são melhores, é igual a do Flamengo. São Paulo e Cruzeiro também são melhores, né? Então o Fluminense já está quase que na segunda parte da tabela das piores defesas. E isso estava atrelado, eu expliquei isso no meu pré-jogo, isso estava atrelado também a uma questão de falta de volante. Era um problema, a entrada da área do Fluminense era pouquíssimo protegida. E isso fazia com que os zagueiros, a gente começou a ver o Thiago Silva falhando muito, a gente começou a ver o Thiago Santos falhando, a gente começou a ver volantes correndo atrás da bola, a gente começou a ver o time adversário tendo muito mais chances do que era normal que eles tivessem. E isso passava para mim, meu Deus do céu, no momento que saiu 2-0 do Juventude. Isso passava para mim uma impressão de que o Fluminense tava sentindo falta desse outro volante. Vinha jogando com o Lima ao lado do Martinelli, teve um jogo que jogou o Lima ao lado do Bernal, teve um jogo que jogou o Vitor Hugo ao lado do Martinelli, enfim. Então não era uma questão de jogador, teve jogo que jogou o Thiago Silva e o Thiago Santos, Thiago Silva e Manuel e o Thiago Santos. Não era uma questão de jogador, era uma questão de esquema, era uma questão de proteção. E eu acho que o Mano acertou ao colocar alguém na área, porque assim, precisava ganhar o jogo. E parte de ganhar o jogo é você não levar gols. E foi, acho que a primeira coisa que o Mano acertou, e ele até fala na coletiva que acertou, fazendo uma coisa um pouco mais simples e que depois foi estudado e ele não conseguiu repetir mais quando ele chegou, mas assim, foi se defender e saber se defender e parar de levar gol, porque o Fluminense tinha que fazer 3, porque ele levava sempre 2. O Fluminense nos últimos jogos fez um gol contra o Vitória, o Fluminense nos últimos jogos fez
2 gols contra o Fortaleza. O Fluminense no jogo fez gols, só que fez 2 contra o Fortaleza, mas tomou 2, e aí por isso não consegue a vitória. Então você já tem esse problema, e com um problema que na escalação para mim, e aí por outro lado, vocês sabem que eu gosto muito do Lima. Acho o Lima crucial para o Fluminense, acho um dos melhores jogadores da temporada. Mas no jogo de hoje, eu não via aonde escalar o Lima. Acho que a gente precisava se defender, porque o Criciúma não é um time que vinha para jogar fechadinho, era um time que vinha para amarrar o jogo. Falei isso também durante a semana e foi um fato. O Criciúma amarrou o jogo, mas deu espaço. Felipe Viseu e Bolázia não marcam depois da linha do meio de campo. Então o Fluminense teve espaço, começou jogando bem pelo lado direito, principalmente com o Samuel Xavier e John Arias tabelando muito, Martinelli aparecendo por ali, e conseguia, quando o lado direito congestionava um pouquinho mais, porque o Marcelo Leves não é um bom marcador, mas o Criciúma tinha 3 volantes em campo, girar a bola rápido até o lado esquerdo, encontrava o lado esquerdo disponível. E aí era onde eu via a necessidade do Keno ser titular. E o Keno fez uma boa partida. No geral, foi uma boa partida do Keno, ele foi opção, chutou pro gol com perigo, errou jogadas, porque o ano de 2024 do Fluminense é isso, é você elogiar um jogador apesar dos erros dele. Não é igual 2023 que você fala, partida perfeita do cara. Não. As partidas, no geral, as que são boas são as que erraram pouco, mas erraram. E o Keno foi um desses. Tem um susto ali da lesão no início do jogo. Mas o fato é que se você pega no primeiro tempo, o Fluminense não foi ameaçado pelo Criciúma no primeiro tempo. Show de bola, né? Não, porque a gente precisava ganhar. A gente precisava não perder e precisava ganhar. A parte do não perder, a gente estava conseguindo de boa no primeiro tempo. O time foi bem sólido. Foi, inclusive, para mim, concordo com a coletiva do Mano Menezes, foi o melhor tempo do Fluminense em campo, o melhor momento do Fluminense em campo, foram os primeiros 25, 30 minutos de jogo. Criou chances, como eu falei, teve chance que o Cauã Elias esticou a perna, não conseguiu chegar, o Cauã Elias mais uma partida ruim, inclusive. Teve chance criada pela direita com o Samuel e o John Arias que tocou para trás, teve chute do Ganso, teve chute do Renato Augusto, e aí é onde a gente vai para um outro ponto. A lesão do Ganso dá uma quebrada no Fluminense, dá uma quebrada no ritmo. Renato Augusto não entrou mal, mas o Renato Augusto é um cara que fisicamente ele parece que envelheceu, sabe o John Kennedy, ó, o Juscelino Kubitschek lá, o JK, 50 anos em 5, foi quase isso. O Renato Augusto parece que envelheceu 5 anos em 1. Ele entra ainda no primeiro tempo, o Mano Menezes acho que viu um bom jogo dele contra o Fortaleza, quis dar uma moral, só que o Renato Augusto não aguenta jogar 60 minutos, enfim, e até entra bem, participa do início das jogadas, consegue criar um pouco, mas não é o Ganso. O Ganso é um jogador sui generis, o Ganso é um jogador, não existe igual, pro lado bom e pro lado ruim. E fez falta hoje no lado bom. Quando volta para o segundo tempo as mesmas equipes, o Criciúma faz exatamente o que o Fluminense queria ter feito lá no Internacional contra o Beira-Rio. Escalou uma equipe com 3 volantes, um pouco mais defensiva, com um comprometimento muito grande no primeiro tempo de não levar um gol. Porque aí quando você vai para o segundo tempo e você não levou um gol ainda, o nervosismo do adversário é maior, o nervosismo da torcida é maior, no nosso caso então nem se fala, a torcida estava bem nervosa, com justificativa mesmo, mais de 42 mil pessoas vieram no estádio para ver esse nojo desse time de 2024 mais uma vez. E esses jogadores parecem que têm medo da torcida, e tem que ter mesmo, porque a merda que eles fazem, que irrita a gente, é um negócio inacreditável, tem que ter mesmo. E, enfim, o que o Fluminense queria ter feito lá contra o Internacional era isso. Era travar o jogo, amarrar o jogo, não levar um gol, pra quando chegasse pra reta final. Já gravou? Foi mandado expulso. Não, tudo escuro. O estádio das trevas apagou tudo. Aí os bichos vão lá na lente e ficam passando. Gravou com a fauna do Maracanã. Pô, vou lá em casa. Né? Enfim. Sabe o que eu ia comentar no meio do jogo pra você? Em que eu esqueci de comentar? O Criciúma fez, no primeiro tempo, exatamente o que o Fluminense queria ter feito contra o Internacional. Entrar, travar o jogo, não ficar na retranca, mas travar o jogo, 0-0, vai pro intervalo, aí no intervalo você conta já que no segundo tempo o cara vai ter que sair mais, vai ter que se abrir mais, contra-atacar e matar o jogo. Só que o Fluminense foi incompetente e tomou o gol lá. E o Criciúma não tomou o gol. E teve os contra-ataques pra matar o jogo. Tá 2-0 Juventude, tá? Não sei se vocês chegaram a ver. 2-0. Enfim, expliquei pra vocês, explicando pro Lessa. Né? E a gente não foi competente. Aí o segundo tempo vem, o Bolázia começa a receber a bola demais pela ponta esquerda, a gente vem pro segundo tempo tendo o Viseu já um pouquinho mais solto, apesar de praticamente não ter pegado na bola. O Fluminense tenta criar chances, mas já é um time mais inofensivo. Quando a gente chega nas substituições, um pouquinho antes, na verdade, tem um escanteio que pra mim é a jogada do jogo, tá? Que o Criciúma vai lamentar. O Criciúma veio pra empatar e conseguiu, mas vai lamentar. O Criciúma vai lamentar. Que é o escanteio em que o Viseu tem uma dividida, o Viseu ganha a frente, chuta, a bola bate no travessão, o Viseu chuta, acho que é o Barreto, chuta 2 vezes, o Barreto escora, a bola bate no travessão, o Barreto chuta, o Fábio faz uma defesa monumental, absurda de monumental,
pode ter sido a defesa mais importante da temporada, né? E depois o Viseu chuta, a bola bate na trave. Foram 2 bolas na trave, uma defesaça sem explicação do Fábio. E esse lance, pra mim, é balizador no ponto de que a gente poderia ter perdido esse jogo. Foi a única chance do Criciúma mais efetivamente, né? Não teve outras chances, de fato. Enfim, é o tipo de lance que poderia ter definido o jogo contrariamente. Como eu falei, cálculo de... e aí a gente mexe, o Mano Menezes ia colocar o João Neto, coloca Marquinhos e Serna, que são 2 jogadores que eu confesso que eu queria elogiar aqui, o empresário do Serna, mas principalmente o empresário do Marquinhos que botou ele no Arsenal. Porque o que eu vi ele jogando nessa temporada é um negócio, assim, que eu não sei como é que ele foi parar no Arsenal. Ou então eu queria criticar os diretores do Arsenal que contrataram isso. O Fluminense foi um time inoperante, ainda bota uma bola na trave, olha só, no cruzamento do Serna, na cabeçada do Marquinhos. Mas também com 46 cruzamentos para a área, uma hora você vai ter que acertar. Uma hora você vai ter que conseguir cabecear. E o Fluminense cabeceou e a bola bateu na trave. Germancano entrou, achei que entrou bem melhor, por mais que não tenha feito gol, não tenha dado assistência, não tenha nada disso. Entrou bem melhor do que vinha entrando nos últimos jogos. Achei que se movimentou, tentou virada de jogo de primeira acertando, entrou rendendo. Mas assim, faltam 3 jogos pra gente fazer 3 ou 4 pontos. Você acha que vai fazer isso daí? Eu não tenho resposta ainda. Eu vou refletir até o final do dia. O Maracanã, o pior estádio do mundo para se trabalhar, onde você não pode nem trabalhar em lugar nenhum. Fica aí o recado, tá? Pro Maracanã. Boa administração, tá sendo um negócio ridículo. Enfim, até a próxima, tá? Tem que acabar o vídeo. Valeu.